Um evento na B3, a Bolsa de São Paulo, debateu na sexta-feira passada a regulamentação do FIAGRO e as oportunidades do mercado de capitais para o agronegócio. Vamos lembrar que os FIAGROS são fundos de investimentos destinados às cadeias produtivas das agroindústrias. Os recursos vêm de investidores para aplicação em diversos ativos do agronegócio, tem pessoa física, tem pessoa jurídica, tem cooperativa que podem alimentar os fundos, né, os FIAGROS. Nós vamos conversar sobre o evento com o Dr. Renato Buranello, que é presidente do IBDA, o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Nós vamos conversar com ele está em Vinhedo e vai trazer as informações para a gente. Muito boa tarde, obrigado, viu? Prazer em receber o senhor aqui na nossa programação. O senhor acompanhou, deu palestra nesse evento, já vamos falar sobre isso também, mas em termos de regulamentação, o que pode ser dito sobre as decisões ou os debates da última sexta-feira? Boa noite, obrigado, é um prazer estar aqui com você e poder informar aqui o nosso público do canal. Na sexta-feira a gente teve uma edição, né, do evento Nova Regulamentação do FIAGRO, na B3, com a presença de vários gestores, administradores, participantes dessa cadeia agroindustrial que você bem falou aí, uma cadeia larga, né, que vai no antes da porteira, dentro da porteira, pós-porteira. E a gente pôde, sim, colocar os principais aspectos da resolução 214, que vem agora, né, regular especificamente o fundo das cadeias agroindustriais. Como você sabe, né, há vários fundos de investimento em naturezas diferentes, o setor imobiliário já vem à frente disso há algum tempo, e agora o agronegócio passa a ter não só uma norma específica, mas também um fundo dedicado, eu diria, e um fundo chamado multimercado ou multiativos, né, que olham vários ativos diferentes para poder trazer essa poupança popular, essa poupança pública para mais financiamento privado para o agronegócio. Doutor, qual é o diferencial? Porque a gente sabe que o FIAGRO ou os FIAGROS são uma alternativa ao financiamento convencional da produção, né? Que é com juros oficiais, tem os juros livres também, enfim, são alternativas a esses financiamentos mais conhecidos. Qual é o diferencial, se é que nós podemos chamar de diferencial, entre um financiamento que é bancado pela pessoa física, as cooperativas, a pessoa jurídica, em relação ao financiamento que é mais convencional no Brasil? Sim, é ótima questão. Na verdade, a gente tem uma esteira regulatória, eu diria, já de alguma data, né? Porque depois do Sistema Nacional de Crédito Rural, ao qual você faz referência, e aí sim tem os recursos obrigatórios, taxas controladas, condições específicas, você passa nessa esteira regulatória para um crédito privado. Você passa a ter alternativas também fora do sistema de crédito rural oficial para um mercado privado. E aí, na consequência de aumento desse mercado privado, o mercado de capitais, no qual estão os certificados recebíveis do agronegócio e os FIAGROS, principalmente. Então, o que nós queremos dizer com isso? Né, o que é diferente? Lá, enquanto os recursos são limitados, né, e você está sempre contando com a questão de abertura de orçamento para o plano safra, de acordo com os volumes e, né, os contextos de aplicação dos recursos públicos, aqui não. Você está indo tomar em mercado privado, sem limites, sem taxas prefixadas, outros volumes, além daqueles, né, que são limitados, aqui são livres e de volumes também mais expandidos, eu diria assim, podendo gerar, de fato, né, uma capacidade de financiamento da atividade completa. Bom, demos uma interrupção, né? Mas vamos tentar voltar com o doutor que nos passe essas informações. Acho que já voltamos, né? Houve uma queda no sinal, mas só pode continuar, por favor.
Então, eu acho que dentro dessas alternativas hoje atuais, nos quais, né, cabem os títulos do agro para o crédito privado e fundos de investimento das cadeias agroindustriais, a gente passa a ter uma nova fonte de financiamento da atividade, complementar aquela dos recursos obrigatórios, Sistema Nacional de Crédito Rural, que tem, né, uma pressão orçamentária, tem os seus limites colocados a cada ano. Aqui não, né, você atendendo a questões de transparência, de dados e aprovados os limites, você concorre a essas novas fontes de financiamento sem, né, um limite e com uma escala mais ampla, podendo chegar, né, a complementar as linhas oficiais com maior liberdade e também, né, gerando uma concorrência de fontes de financiamento que é muito saudável ao agronegócio. Como é que os fiagros substituem parcialmente ou integralmente o financiamento convencional e como é que está hoje o crescimento dessa modalidade no Brasil? Não, eles não substituem o financiamento oficial, eles complementam. Eu acho que o pensar nosso aqui é sempre esse. Vai continuar existindo recursos direcionados dentro do Sistema Nacional de Crédito Rural e eu acho, sinceramente, que a direção será sempre para aqueles mais necessitados. Pronaf, Pronamp, agricultura familiar, pequena agricultura e aquela agricultura mais industrializada, aquela que verticaliza cada vez mais, ela vai para essas novas fontes de financiamento. É aí que eu acho a grande diferença. Nós vamos ter um sistema público-privado, sempre pesando para o privado aquela agricultura já de média, grande escala, a agroindústria e os demais agentes econômicos dessa cadeia, seja na logística, armazenagem e distribuição de alimentos, fibras e bioenergia. É isso que forma esse contexto, né, de cadeia agroindustrial sendo financiada não mais, né, por recursos oficiais majoritariamente, em maior parte, mas agora com novas fontes de financiamento, na qual o FIAGRO é veículo importante para captar e destinar recursos a essa atividade. Nesse evento da sexta-feira na B3, o senhor falou sobre recuperação judicial, que nos últimos meses, esse ano, começou a vir à tona, porque muitas empresas pequenas, médias e grandes empresas que atuam no segmento do agro pediram a sua recuperação judicial, ou seja, um sinal amarelo foi aceso, né? E nesse evento o senhor falou sobre recuperação judicial, segurança jurídica. Existe alguma relação nesse tema que o senhor abordou com o nosso tema aqui da entrevista, doutor? Sim, tem uma relação importante. Você falou bem, a gente teve um aumento de recuperações judiciais no último período. Conforme dados do Serasa, em números relativos, né, a gente teve um aumento proporcional a 500% do número de pedidos. Eu só acho importante aqui, e para os nossos ouvintes aí, destacar que em volume absoluto, número absoluto, ainda é muito baixo. A gente não chega a 1% da massa de produtores rurais hoje no Brasil e também parte de agroindústria ou empresas de insumos e distribuidoras de insumos. O que isso quer dizer? Os valores ainda, comparado a outros setores, são baixos, mas a curva ascendente é extremamente alta e no período relativo aqui a gente toma esses sustos, tá? É verdade que isso sim afeta e tem relação. A sua pergunta é essa. Por quê? Porque nós estamos num ambiente, né, privado de crédito no qual as operações para o FIAGRO, títulos que vão ao fundo, né, outras operações privadas de crédito privado, quando se há um número como esse e parte de contratos não são cumpridos, eles fazem parte desses ativos do fundo. Ou eles são lastros de operações de papéis como certificado de recebíveis do agronegócio, e que são comprados também pelos fiagros. Então, isso acaba afetando inadimplências ou recuperações judiciais que afetem o cumprimento dessas obrigações, atrasem o cumprimento das obrigações, afetam com certeza, né, o perfil e patrimônio do fundo e, portanto, coloca uma luz sobre essa questão. O que eu quero deixar também claro e importante dizer aqui é que isso não é uma questão sistêmica, eu não vejo isso como um problema de fundamento do setor. Todos nós sabemos aqui, o canal é focado nisso, houve diminuição de margens, principalmente nas cadeias de grãos, soja e milho, houve quebra de safra, principalmente no estado do Mato Grosso, isso tem afetado, sim, o resultado final
e acaba levando ao maior volume de pedidos de recuperação judicial. É isso que aconteceu. Os fundamentos do agro continuam muito positivos, a questão da ordem, vetor para o crédito privado e o mercado de capitais também continua. O que se coloca agora é um período que essas coisas vão se ajustando normalmente, porque os investidores entram menos nesses momentos mais gravosos. Vamos ver, né, o andar das recuperações como vem, e a gente tem um cenário para o ano que vem, com certeza, que vai, já adaptado a esse maior número de recuperações, voltar a fomentar cada vez mais aí a nossa agricultura e custeio da produção. Doutor, como é que está a expectativa? O senhor falou tem que aguardar um pouquinho o resultado desses pedidos de recuperação. Dá para ter alguma expectativa positiva em relação a esses pedidos, ao sucesso dessa tática legal adotada pelas empresas? Você usou uma expressão muito importante, exatamente. É uma tática legal, é um procedimento legítimo, né? Você tem essa opção, esse favor, né, de uma atividade econômica organizada, né, poder solicitar, né, um replanejamento, uma reorganização de dívida que é administrada pelo Poder Judiciário e que visa, né, a manutenção da atividade econômica organizada. É isso que serve, é para isso o fundamento da lei de recuperação, seja no setor agro ou outros setores da atividade econômica. O que ocorre, na verdade, é que às vezes as decisões iniciais de primeiro grau, às vezes relativizam alguma coisa em relação a garantias, a um período, né, de 180 dias prorrogáveis, que as execuções estão suspensas, então processos de cobrança e tal, eles acabam parando, ficam nesse período, ou às vezes um pouco mais dos 6 meses parados. Isso leva a essa incerteza que eu quis provocar na resposta à última pergunta. Quer dizer, há um período de acomodação, na qual várias das decisões e precedentes serão muito importantes, né, para a visão e continuidade do volume de investimento, né, da visão positiva do setor pelos investidores. Então, isso sim é algo muito relevante, daí o painel contou não só com as novidades da regulamentação, mas eu até acabei sendo deslocado para o painel de recuperação judicial, dado que a gente atua bastante no segmento de forma especializada e tem visto esse maior volume de pedidos, né, com decisões não necessariamente uniformes, e que aí gera essa incerteza, e que, é claro, se perdurar, afeta mais. Se reformadas as decisões que a gente entende pouco conflituosas, acabam sim, né, nos tribunais sendo reformadas, você acaba ajustando novamente, né, esse perfil dos contratos e dos cumprimentos das obrigações, títulos e valores mobiliários do agronegócio.